Recentemente houve a Tokyo Comic Convention 2025 e tivemos a presença ilustre de duas pessoas, Hiroaki Hirata, o dublador do Sanji, e do Johnny Depp, que também estava presente. E como no Japão há a tradição de entregar presentes aos visitantes e convidados, o Johnny Depp recebeu simplesmente uma cortina com um desenho do Jack Sparrow desenhado pelo próprio Eiichiro Oda. E claro, é uma honra enorme para todo fã de One Piece poder ver como ficaria esse ícone do mundo pirata no traço do Oda. E finalmente, pudemos ver como seria se Jack Sparrow vivesse no mundo de One Piece. Mas o que isso me fez pensar foi que o estereótipo de pirata é talvez um dos mais conhecidos, sendo aquele famoso cara com uma perna de pau, chapéu, falta de banho, barba mal feita, joias e roupas de couro para todo lado. Mas em One Piece, embora haja muito, nós não vemos tanto esse estereótipo no anime, pelo menos não nos personagens principais. O que é surpreendente, porque a temática principal do anime é sobre pirataria, e diferente de outros animes como Vinland Saga, Berserk, que seguem à risca os arquétipos viking e medieval, ou até mesmo Naruto com o arquétipo de ninja, o protagonista principal é simplesmente um moleque de bermuda, chinelo e chapéu, que parece mais o nordestino médio que você vê por aí. O Zoro usa literalmente um kimono e 3 espadas, o Sanji um terno fino, alfaiatado, e eu não preciso nem falar do resto do bando, porque ninguém ali realmente se encaixa no arquétipo de piratas que estamos familiarizados. E a explicação para isso é bem simples, na verdade. O Luffy é o único que remotamente se parece com um pirata, porque ele é o único membro do bando cuja função era ser pirata desde o início. O Sanji era cozinheiro, o Zoro um caçador, a Nami uma ladra, nenhum dos personagens com exceção do Jinbe eram piratas mesmo. Fora os outros vilões do Luffy, como o do Flamingo, que saiu direto de um desfile de moda e foi direto para os mares, ou até mesmo o próprio Katakuri. E, se quiser ir mais além, até o Crocodile, que embora use um gancho, que é uma arma típica de um pirata, não tem nada a ver com um. E não me entenda mal, isso não é um ponto negativo na obra, na verdade é muito positivo. Mas é que isso acabou me deixando curioso e pensei, quem são os personagens de One Piece que realmente se parecem com piratas? Mas a questão não é que faltam piratas que representam bem o arquétipo, mas sim que existem poucos que representam tão bem quanto os que vou citar aqui. E nós vamos avaliar alguns critérios aqui pra gente realmente entender o que faz um pirata clássico. Que é roupas, porque as roupas são extremamente importantes, afinal, se você quer se vestir do jeito que quiser e numa festa fantasia e falar que foi de pirata é muito fácil. Agora se vestir como um de fato é o que torna perceptível pras pessoas. Atitudes e costumes. As atitudes de um pirata é o que realmente mostra que ele é um fora da lei dos mares. E isso é muito importante se quisermos rotular alguém como tal. E o bando? O bando também é um fator principal. Os integrantes do bando devem se parecer com piratas também, e basicamente seguir o primeiro critério. E o primeiro personagem que eu escolhi pra pôr nessa lista é o mais óbvio de todos. Marshall D. Teach, o Barba Negra. É claro que esse personagem teria grande influência dos piratas da vida real, afinal, Edward Teach, que inspirou a criação do personagem, era o temido Barba Negra na vida real, o famoso pirata que, segundo as lendas, botava fogo no próprio cabelo para assustar as pessoas. O Teach é talvez a melhor representação de pirata em toda a obra e tenho certeza que isso não é por acaso. Primeiro, suas roupas são a clássica representação de um pirata. O sobretudo que relembra dos almirantes, as joias, as pérolas espalhadas pelo corpo, o chapéu tricórnio com a bandana por dentro e até mesmo os trabucos espalhados pela faixa na cintura. E o que eu mais gosto disso é que a gente sabe que armas em One Piece são completamente inúteis, a não ser que você seja um personagem especializado nelas, que veremos mais pra frente no vídeo. Mas o que mais me admira no Teach é que se você mostrasse a alguém que nunca assistiu One Piece uma foto do personagem, ela claramente iria identificar que ele é um pirata impiedoso, oportunista e mau, o que é exatamente o caso. Os costumes do Teach e sua tripulação são bem característicos também. O rum e o sake são religiosamente tomados por toda a tripulação e cada um tem um jeito único e egocêntrico de se mover e falar. Assim como o próximo personagem que você tá aqui, que é o nosso querido por muitos e odiado por outros, Capitão Eustace Kid. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos meus personagens favoritos de One Piece pelo simples fato dele não se limitar a regra alguma. Ele é um verdadeiro pirata. Se olharmos ele do lado de Law e Luffy, percebemos claramente a diferença. Kid é alto, assustador e tem uma fucking prótese gigante no lugar do braço. As cores de sua roupa, seu cabelo, suas cicatrizes, seu olhar impiedoso, tudo grita perigo. O Kid é, além de tudo, um pirata temido nos mares. Ou era, pelo menos. Ele tem armas de fogo e armas brancas espalhadas pelo corpo no seu traje antigo e, claro, não podia faltar um manto de almirante, que na minha opinião é a parte mais legal de todo o traje pirata de One Piece. O seu egocentrismo é talvez seu ponto mais forte e também sua ruína, assim como de muitos outros piratas. Ele, assim como o Barba Negra, era cruel e oportunista, e sempre queria ter mais e mais, a representação da ganância e da ira de One Piece. Ele é vingativo e quer sempre mais, como um verdadeiro pirata mesmo.
Seu bando também é muito versátil, mas eles parecem mais participantes de uma banda de heavy metal do que piratas em si, mas também se encaixam no conceito. Mas o que mais destaca no Kid mesmo são suas atitudes, porque da pior geração, ele é de fato o único que realmente age como um verdadeiro pirata. Exatamente como eles eram descritos antigamente, afinal, One Piece conseguiu quebrar esse padrão transformando os piratas nos heróis. Mas o Oda sempre deixou claro que há vilões dos dois lados da moeda, seja na marinha, seja na pirataria. Mas se formos falar de outro ruivo extremamente importante, não teria que ser outro além do Shanks. Bom, não tem muito o que dizer sobre ele. O Shanks representa muito bem o que é ser um pirata. Porém, por termos tão poucas informações sobre ele e o seu bando, vamos focar mais na estética e nas atitudes mesmo. O Shanks introduz na vida do Luffy o que é, de fato, ser um pirata. E por isso que ele representa isso tão bem. Mas o que destaca no Shanks não é nem suas roupas ou atitudes, e sim seu bando. Logo no primeiro episódio, vemos aquele bando de piratas bebendo e farreando. Rindo, zoando, isso representa muito bem um monte de gente que só quer ganância. O Shanks usa uma espada, um sabre típico de pirata dos mares, um manto preto e um par de chinelos Ipanema. Acho que essa é a parte mais legal do outfit do personagem. Porque acima de tudo, piratas são pessoas que não se importam com moda, pelo menos os que vou citar aqui. Eles usam roupas versáteis e confortáveis. E eu queria pegar um momento do vídeo para apreciar o trabalho do Oda nesse quesito, porque embora ele não siga a risco o estereótipo e o arquétipo de pirata em One Piece, ele consegue criar toda uma personalidade por trás dos personagens que é refletida em suas roupas, como no próprio do Flamengo. E na questão do Shanks, ele mostra como o personagem pode ser versátil mesmo com vestimentas tão rudimentares. E o mesmo acontece com o Luffy. O Oda não se prende a padrões, ele faz o que quer. E isso me lembra muito o que o Hirohiko Araki fez em Jojo, e é algo impressionante, de fato. Enfim. No bando do Shanks, a gente tem realmente vários personagens que utilizam de armas de fogo, como o próprio Ben Beckman, que rendeu um almirante com uma pistola. E até hoje muita gente não tem noção do quão importante isso é como um feito de força. E o mais legal de tudo isso é que ao chegar em Marineford, Shanks se encontra com ninguém menos que Barba Negra. E lá nós conseguimos ver o contraste entre o bem e o mal de forma muito clara. A pirataria é, em sua essência, algo ruim. E o Oda nunca deixou isso escondido. Piratas roubam, piratas matam, piratas são, bem, piratas. Mas a forma como o Oda trabalha em cima do arquétipo é tão variada que mesmo assim você consegue identificar quem é de fato bom e quem é ruim. E não só pelas roupas, é claro. Mas eu não podia deixar pra trás talvez o personagem mais importante da história. Porque se formos falar sobre piratas que realmente são piratas, não podíamos esquecer do rei dos piratas, Gold Roger. Claro, eu não iria esquecer do rei dos piratas em um vídeo sobre piratas, né? Caramba, eu falei tanto essa palavra que ela já perdeu o sentido na minha cabeça. Vocês não têm noção. O Roger, principalmente com o traje clássico, realmente mostra ser um pirata que conhecemos. Ele tem o famoso chapéu, que inclusive tem a Jolly Roger desenhada no meio. Ele usa um manto enorme, um bigodão digno de um rei, e roupas de couro e algodão. Porém, no seu flashback, ele usa um conjunto de joias espalhadas pelo corpo, provavelmente dos lugares que ele roubou. A gente também não pode esquecer da bendita Ace, que é uma espada naval que o Roger empunha e utiliza em seus combates. Todo o conjunto é perfeito, tanto o bando quanto o capitão. Seu navio, inclusive, também representa muito bem a ambiguidade entre ser uma realeza e um pirata. Pois o Roger tem essa dualidade mesmo. Porque apesar de ser um pirata, o mesmo ainda assim é tratado como um rei. Que ironicamente são duas coisas essencialmente opostas. Pois é, Roger não foge muito dos padrões que eu descrevi aqui. Farra, bebedeira, exploração, saquear, tudo isso faz parte dos seus roteiros marítimos. Embora ele seja tratado como um herói de toda a história, a gente também sabe o inferno que sua reputação fez na vida do seu filho, o Ace. Roger tinha a reputação de um verdadeiro pirata, um fora da lei temido pelos mares. Sua figura era desprezada, ainda que fizesse boas ações, ele ainda assim não era uma boa pessoa nesse contexto. E eu queria falar bem mais sobre o Roger aqui, mas sinto que cheguei numa parede. Ele representa tão bem o estereótipo de pirata que não tem muito o que aprofundar sobre ele. Nos outros até dava, mas o Roger e o Barba Negra são de fato a melhor representação do arquétipo de personagem. E eu sei, muita gente vai reclamar que eu não coloquei o Barba Branca aqui na lista, ou sei lá, a Big Mom. Mas eu realmente quis me aprofundar nos personagens que realmente representam o que eu queria dizer aqui, como falei no começo do vídeo. Mas gostaria de fazer uma menção honrosa ao nosso querido Bug, o palhaço. E não me refiro ao atual, e sim ao Bug que foi introduzido no começo do anime. Aquilo sim era um pirata de verdade. Enfim, em One Piece temos muitos personagens que representam bem o que é ser um pirata, seja pelas roupas, atitudes ou conjunto todo. Mas escolhi aqui os melhores que, na minha opinião, representam muito bem e se destacam. Obrigado por assistir, coloque aí nos comentários outros personagens que vocês queriam ver aqui, deixem um like, hypem se quiser e se inscrevam no canal. E aliás, queria reservar esse momento do vídeo para mandar um salve pro tal do Gabi, nosso parceiro, o Adorable Victor, o Super Brian, o fã de Retro Escavadeiras 461, cara, que comentário maravilhoso. E o Igor Cardoso, que comentou só pra aumentar o engajamento e recebeu um salve aqui no vídeo. Essa foi a rapaziada que comentou Justiça pelo Sanji no último vídeo e tá ajudando na causa do nosso querido cozinheiro. E se tu não entendeu, assiste o vídeo que tá aí no card ou na tela.
Tá muito bom. Obrigado por tudo, rapaziada. E não se atreva a se tornar um vazio.